Olá, boa tarde a todas e a todos. Agora na trilha PEP 404, teremos a palestra Design Patterns, Orientação a Objetos por Fora dos Frameworks, apresentada pelo mestre João Sebastião de Oliveira Bueno. João Sebastião de Oliveira Bueno, mais conhecido como JS, participa da comunidade Python Brasil há vários anos, trabalha com a linguagem desde 2001, esteve presente na primeira Python Brasil, quando ainda era conhecido como PyCon Day, e foram 2 dias em Campinas. Ele prefere explorar e expor os aspectos avançados da linguagem de forma lúdica em seus projetos de hobby. Eu já tive o prazer de trabalhar com o JS na Simples Consultoria no WebSauna, que é um web framework baseado em Pyramid, e na Brief Technologies. Atualmente, o JS atua como líder técnico da Julius Baer Family Office. Muito obrigado, tenha uma ótima palestra. Com vocês, JS. Tudo bom, pessoal? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu... e é o seguinte, o que eu trouxe para vocês hoje, eu comecei com um projeto de hobby, e à medida que eu querendo coisas novas, novidades, eu ia fazendo em Python. Puxa, mas isso tem que ligar um monte de coisa complicado, né? Screen sharing... Ok, peraí. Ele está querendo me enrolar. Ele tem uma tela de pré-screen sharing que você não precisa mais depois que você já fez uma vez. Aqui. Joia. Ok, vocês estão vendo o meu terminal aí. Bom, então esse aqui é um projeto para fins artísticos. Então lembra que quando eu publiquei alguma coisinha dele, a primeira vez que eu publiquei nas redes sociais, alguém perguntou, para que serve? Eu respondi na lata, olha, se você precisa perguntar, não serve para você. Tá? E não é um projeto comercial, não é um projeto de scrapping de dados comerciais. Você pode usar sim. Por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação bonitinha de terminal, efeito Matrix, para monitorar o servidor pelo terminal, para fazer barras de download chiques, tá? Ele vai servir para você. Mas o que acontece é que você tem tanta coisa no terminal que você não usa porque fica difícil usar, que eu falei, puxa, eu vou ligar isso aqui, eu quero fazer umas coisas retrô, eu quero fazer umas coisas para a gente usar no terminal. E esse projeto me bateu o nome, por que não Terminidia? E ficou esse nome. Então eu fui compondo a ideia, acho que o dia que eu tive vontade de fazer um joguinho de shot 'em up, uma navezinha que fosse subindo na tela e atirando com asteriscos e tal. E eu falei, vou começar esse negócio aqui. Tá? Então vocês estão vendo que eu não estou apresentando, não estou falando da posição que eu estou trabalhando atualmente, o Érico já apresentou muito bem aí, eu trabalho com Python há muito tempo mesmo, eu contribuo para programas de imagem, eu estou falando agora de voltar talvez um pouquinho a trabalhar em outras plataformas aí. Tá? E o Terminidia está aqui, eu já deixei aberto no terminal. Eu vou mostrar um pouquinho dele sendo usado, só para vocês entenderem o contexto. E aí a gente vai abrir o código, olhar por dentro dele, o que tem lá para fazer esse negócio funcionar. Que são estruturas de dados em Python, que quando a gente usa no dia a dia, no projeto comercial, um projeto que precisa de dados de cliente, dados de endereço, dados bancários, as estruturas que cuidam disso já vêm prontas. Então a gente vai usar um SQL Alchemy, você vai importar um base model e vai criar seus campos e vai funcionar lindamente. Você vai usar um Django, você vai criar um model, vai ter seu campo, vai ter sua view. Tá? E o poder que a linguagem Python tem para fazer essas coisas funcionarem é uma coisa que só os autores desses frameworks usam. Né? A não ser que você precise mexer no código do framework, você não vê como isso é ligado, o que dá para fazer por dentro. Então, eu selecionei aqui algumas características e alguns lugares desse código para visitar no Terminidia, mas a gente não vai ver 30% do que tem. E mesmo esse 30% a gente vai ver bem por cima. Tá? Bom, tá aqui. Eu entrei no meu IPython, estou na linha 1, deixa eu entrar de novo. Okay. E eu gosto de importar ele, eu sigo a linha que o pessoal do NumPy descobriu aí. O nome do módulo é grande, mas em vez de fazer um import asterisco, eu importo o projeto com um nome curto. Aí eu consigo usar só essas 2 letras e usar o que tem dentro. Tá? Tem algumas formas de usar o Terminidia, mas o jeito mais direto e simples para você poder fazer coisas é você criar um objeto da classe Screen. Esse objeto da classe Screen, ele mapeia direto para o terminal. Se você chama Screen, então, se você cria o default dele, não tem problema. Ele criou isso aqui. Isso aqui agora, ele vai me trazer um mapa da memória onde eu consigo colocar coisas direto no terminal. Como eu estou usando no modo interativo, e o terminal eu também estou usando para escrever, é interessante depois de cada alteração que eu fizer,
eu chamar o método update dele. Então eu vou colocar no final de cada linha que eu colocar, chamar o sc.update. Basicamente isso vai copiar o conteúdo que tem no meu objeto screen para a tela e vai levar o cursor lá para baixo. E deixa um espacinho ali para a gente trabalhar. E o objeto screen, a primeira coisa é o seguinte, ele funciona como se fosse uma sequência de Python. Acho que isso é bacana. Então, se eu quiser, olha, eu quero na posição, quero na coluna 10, na linha 5, eu quero colocar um asterisco. Legal. E sc.update. Tá? Tá lá, tá meu asterisco na linha 10, coluna 5. Então, ele funciona como um objeto de dados 2D, que já não tem no Python normal. A hora que você carrega o Python na Standard Library, tá? Você não tem como... Não tem um jeito. Você vê o pessoal perguntando, como é que faz matriz em Python? E aí você vê o pessoal um pouco menos iniciante, não, faz uma lista de listas. Né? E o pessoal então sai usando matrizes como lista de listas. Tá? Então, dica, quem for usar matriz em Python, se você for realmente precisar usar matrizes para cálculo, você vai usar o NumPy, que já tem as arrays lá, que você põe quantas dimensões quiser e é super eficiente. Se você quiser aprender a programar a sua matriz para aprender Python, aí você segue o que eu vou te mostrar aqui nessa palestra. Tá? E aqui nem é super eficiente o que eu faço com as matrizes, para você ter uma estrutura de dados que você vai ter esses dados dentro. Tá? A gente vai passar por isso aqui. Como é que eu faço isso aqui funcionar? Legal, mas isso aí é verdade mesmo? Se eu colocar isso aqui. Tá? E eu mudo o caractere aqui, então eu desci a linha de baixo. Tá ali. Tá? Esse cara eu posso usar com for, posso usar com while, eu poderia sair desenhando com ele. Tá? Eu tenho inclusive um print aqui, esse eu não vou mostrar tanto como funciona, mas ele é legal. Eu tenho print at, que eu passo para ele uma posição, e aí eu consigo colocar texto inteiro. Eu consigo, olha, me põe aí na coluna 15, na mesma linha 5, me põe um texto alô mundo. Só que eu quero o meu texto, eu quero a palavra alô na cor vermelha. E eu quero a partir daqui fundo branco. E eu quero aqui desligar a cor vermelha. Então é uma marcação parecida com HTML, que você conseguiria fazer com HTML colocando estilos. Tá? Só que é uma marcação que pode ser cruzada. Então o color ele é independente do background. Tá? E não vamos esquecer do nosso update, não. Tá? Então olha aqui. A minha marcação aqui. Ela entra, passa para a cor vermelha vai se desligar daqui, mas aqui eu ligo o fundo branco e eu vou desligar só depois do final. Aliás, eu nem desligo, né? Ok? Então, esse tipo de coisa você consegue fazer com o projeto e mais algumas. Agora, o que eu falei, né? Quando eu pensei em criar esse projeto para desenhar no terminal, o que eu queria mesmo é o seguinte, a gente tem alguns caracteres do terminal, a gente tem esse caractere aqui que é o full block. Se eu colocar isso aqui, SC, eu vou desenhar ali perto, que a gente já sabe onde que está. Então, eu vou colocar na coluna 15, mais na linha 7, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui talvez não funcione, mas isso aqui vai. Vocês vão entender por que depois. Tá? Em vez de colocar um caractere lá, eu vou colocar um valor booleano, true. Tá? E faltou sc.update. Tá? O que aconteceu? Esse caractere aqui é um bloco cheio. É um caractere que ocupa todos os pixels destinados a um caractere único. Então, com isso aqui, você pode desenhar. Que legal, né? Então, eu consigo ter uma API de desenho para o terminal. Então, meu terminal tem aqui X colunas. Eu consigo saber, acho que com esse, se não é isso... aqui, eu tenho 126 colunas. Opa, errei. Tá? E 33 linhas. E eu consigo desenhar como se fosse uma imagem de 126 por 33 pixels. E eu consigo fazer isso aqui assim, ó, sc.draw.line, começa a linha para mim. Vamos começar ali na coluna 15. JS, oi? Só um segundo. Existe um pedido para você aumentar um pouquinho a fonte. Ótimo. A fonte está muito pequena. Tá ok. Obrigado. Estou vendo aqui na tela, eu vou aumentar um pouco aqui. Como a gente vai aumentar a fonte, uma das coisas que tem é o seguinte, o screen, se eu mudar o tamanho da fonte,
ele não se adapta, ele vai continuar errado. Então eu vou sair, vamos fugir no começo, que a gente já muda agora. Vou aumentar aqui. Espero que ninguém esteja tentando acompanhar o código pelo celular, porque não vai dar. Aí Python de novo. A gente cria outros, importa de novo. Criou outro screen. Tá aí. E agora a gente tem 94 colunas. Espero que tenha melhorado aí a leitura. O meu aqui tá dando para ler. Eu estou usando um pedacinho da minha tela, uma resolução de 1024 por 768, deve dar para ler. Ok. SC.A. E o que eu ia fazer? A gente pode fazer sempre o update para apagar a tela. Eu consigo desenhar .draw line joia. Eu vou lembrar agora de olhar o texto aqui, eu consigo ver o texto aqui também. No StreamYard. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa, o Érico retransmite para mim por texto lá. Ele não precisa aparecer aqui falando de novo. Eu vou começar na coluna 10, linha 5, e vou desenhar até, vamos dizer, linha 30, coluna 30, linha 10. E sc.update sempre. Tá. Olha só, ele desenha uma reta. Tá? Agora o legal da reta é legal. Eu desenho uma reta. O que mais eu posso querer desenhar? Eu posso querer desenhar elipses, né? Eu posso querer desenhar círculos, eu posso querer desenhar retângulos, eu posso querer carimbar uma imagem aí, eu posso querer desenhar curvas Bézier. Então eu criei funções para tudo isso. Como não é o objetivo da palestra a gente mostrar o que dá para fazer com o Terminidia, mas mostrar como é que ele é feito, eu não vou ficar demonstrando cada opção dessas. O que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Além desse caractere de bloco cheio, eu tenho também em Unicode, e lá nos computadores antigos da década de 80, eles transpuseram para o Unicode, caracteres que são exatamente 1/4 de bloco. E eu tenho todas as combinações de 1/4 de bloco. Então, se eu posso desenhar com um bloco desse sendo um pixel, eu também posso desenhar, eu também tenho a possibilidade de desenhar com cada bloco desse sendo 4 pixels. Então, em vez de ter 90 colunas, eu vou ter 280 colunas. Em vez de ter 30 linhas, eu vou ter 60 linhas. E eu consigo trabalhar isso como imagem. Só que você não tem um jeito prático de escolher o caractere. Então, esse foi um dos objetivos primeiros desse... É biblioteca, não é um framework, não é uma biblioteca. É você poder desenhar em alta resolução com texto, né, usando esses caracteres. Então, e para isso aqui, e a gente vai visitar já o código, olha que interessante. Eu fiz meu código de desenhar linha, fiz o código de desenhar elipse, funcionou com bloco. Chegou um dia eu sentei, agora está na hora. Deixei esse negócio cozinhando no fundo da minha cabeça, fiz a implementação, e agora dentro do mesmo objeto screen que eu criei lá em cima, eu tenho uma classe que é o high, e dentro do high eu tenho o draw. Eu tenho a mesma API refletida aqui, e eu vou desenhar a mesma linha. Tá? Só que observem o que vai acontecer. Ele desenhou a linha com 1/4 de caractere. Então o 10 dela, ele vai estar na linha, ele vai estar na coluna 5 aqui de texto. Tá? Então eu consigo colocar um pixel que é 1/4 do tamanho do pixel normalzinho do outro. Eu consigo chegar aqui, olha, .set. Eu consigo colocar um pixel, vamos colocar na linha coluna 10, linha 8, um pixelzinho. Tá? Aliás, na coluna, perdão, na linha 16, coluna 10, faltou o update, né? E vamos colocar, sem ser o high, aqui pode ser ponto data, tá? Na coluna 5, linha 16, só que eu vou pôr linha 17, que a gente tinha feito antes. Tá? Então esse cara ficou aqui, a linha 17 lá embaixo, né? Perdão, linha 8. E vamos ver como que isso é feito no código. Tá? Agora eu joguei em cima.
Então, outra coisa de código também é bem peculiar, tá? Para fazer esse projeto, um projeto grande, você pode usar uma ideia. Eu codifico normalmente sem usar uma ideia. Eu uso aqui um editor de texto de programação. Tá legal a tela aí, que tá piscando um pouco para mim, mas acho que tá bom, né? Tá, ele vai ficar piscando porque ele tá piscando. Tá? Então, esse aqui é só um editor de texto de programação, ele não tem autocomplete, não tem muita coisa muito sofisticada. E aqui, basicamente, está o projeto inteiro. Ele não está muito grande ainda, mas ele tem esses arquivos PY aqui, que são o projeto. Na sábado à tarde, a gente vai ter o sprint, que aí sim a gente vai visitar esse código para colocar funcionalidades novas, quem quiser. E o que eu vou mostrar para vocês é como é que funciona essa história do desenho. Então, eu criei uma API de desenho. Esse cara aqui. Está no Drawing. Terminidia.drawing.py. E aí vamos olhar em alto nível, aqui em cima. O que acontece? É uma classe Drawing e ela recebe como parâmetros um set function, reset function e um size function e um contexto. Ou seja, ela nem sabe onde que ela vai desenhar. Ela só sabe que ela vai ter uma função que ela chama e recebe de volta o tamanho da tela que ela vai desenhar. E ela tem uma função que ela chama e é um lugar onde ela põe um pixel, e uma função reset que ela chama e ela desliga um pixel. Eu só guardo isso como esse é o init, é tudo isso. Ó. Eu simplesmente guardo aqueles parâmetros. E aí todas as funções de desenho, line, retângulo, elipse, fill, todos eles aqui, vamos olhar a reta, que talvez seja mais simples. Acho que o retângulo é mais simples. Eu crio um retângulo e na hora que eu chego à conclusão onde eu quero desenhar, tá? Aqui então, retângulo, a linha, não retângulo cheio. Esse if é para escolher se eu vou fazer um retângulo cheio. Tem um parâmetro aqui onde chama retângulo, se ele vai ser fill ou não. Tá? Aí não ficou com um parâmetro explícito aqui. Tem várias coisas. Tá, o fill vem do contexto, não vem com um parâmetro da função. Tá. E aqui, se eu não for desenhar, então eu simplesmente vou desenhar duas linhas. Né? E a linha, por sua vez, vamos lá, eu não escapei da linha. Eu achei que ele tinha uma coisa de desenhar a linha reta ali. Tá. A linha, ele vai fazer a conta de onde vai cada pixel, vai fazer um while para passar ponto a ponto dos pixels que são para ela ser citada, e vai chamar uma operação, posição 1 como inteiro. Por que posição como inteiro? Porque a hora que eu faço essa conta aqui, de passo a passo na minha linha, ele dá um ponto flutuante. Ele liga, põe o pixel na posição 0, 0. O próximo fica na posição 1 e posição meio para baixo. Então eu não tenho posição meio, eu estou falando de texto. Eu tenho que colocar ele na coluna 1 e linha 0 ainda. Quando for para depois posição 2 e linha 1, ele vai descer automático. Esse meu carinha aqui, o pós 1 que eu faço isso aqui, ele é um objeto da classe V2. A classe V2 eu nem ia mostrar nessa palestra. Mas ele faz isso, ele consegue manter um vetor lá dentro, um vetor normal. Tá? Simplesmente é como se fosse uma name de tuple nos esteroides, ele tem um ponto X, um ponto Y. Só que ele tem alguns métodos auxiliares. Por exemplo, o ponto asInt, ele arredonda automaticamente para mim. Então eu faço toda a manutenção da posição em ponto flutuante. Eu mantenho o valor interno com o ponto flutuante, não preciso ficar fazendo, legal, ver em que ponto que eu preciso descer para a linha 2 se minha linha é mais inclinada assim do que inclinada assim. Quem já tentou desenhar um algoritmo de linha sabe disso. Eu simplesmente calculo a posição em ponto flutuante. E esse cara faz o arredondamento sozinho para mim. Tá? E o que é OP? O OP é uma função que eu escolho aqui. Olha, se a pessoa pediu para apagar, você vai chamar o self.reset. Quem que é self.reset? É a função de apagar um pixel. Se o cara não pediu para apagar, usa a função self.set. Quem é o self.set? A função de desenhar um pixel. Tá? E é simplesmente uma função que recebe uma coordenada. E com isso aqui eu desenho uma linha. E aí, claro, depois eu uso a linha para desenhar retângulo. Na elipse eu vou setar os pixels individualmente. Então isso aqui é legal. E aí o que aconteceu? Eu tinha isso aqui funcionando. Ótimo. Depois que funcionou isso aqui, eu passei para um cara mais complicado, que foi o quê? O cara que deixava eu setar e resetar cada pixel dentro de um caractere. Esse é o cara que dá uma parte grande dessa palestra sozinho também. Ali.
Tá, tem uma pergunta já ali do Gabriel Fonseca, é curta, né? Eu vou responder já. Tá, então a pergunta foi se a biblioteca Turtle serve para desenhar. Bom, a questão é simples, tá? O Terminid é uma biblioteca muito específica que ele desenha com caracteres, ele desenha no terminal em texto. O Turtle, ele te abre uma janela onde você desenha com gráficos, que estão todas as bibliotecas tradicionais de desenho. Você tem a Pillow, que é a biblioteca para desenhos gráficos, para imagens. Cairo, como você desenha um Canvas HTML. Quando você abre um programa como GIMP ou Photoshop, você normalmente desenha com imagens. A grande diferença do Terminidia é que é uma biblioteca para você desenhar com caracteres de texto. Então fica todo esse ar retrô. Você consegue fazer coisas que vão ficar com um ar parecido que está, por exemplo, toda a arte dessa conferência da Python Brasil. Ela imitou esse desenho com texto. Tá? Só que lá a arte da Python Brasil, a hora que você tenta refazer com texto, você vê que você não consegue chegar lá, porque ela depois que ele foi feito o inicial imitando o texto, ele tem a arte por pixel em cima. Mas o Terminidia não trabalha com pixel. Eu chamo de pixel os caras aqui, tá? E, inclusive tem coisas diferentes que eu chamo de pixel, mas são pedaços de texto. Tá? Então, quando eu estou desenhando aqui, que eu mostrei para vocês, esse bloco grande, o que é pixel é uma posição de caractere. Quando eu estou desenhando esse bloquinho pequeno, o que eu chamo de pixel é 1/4 de caractere. E aqui eu usei uma coisa bem maluca. Esse cara aqui, se eu fosse explicar como ele funciona, dá uma palestra inteira, então vamos só passar por cima. Eu tenho um arquivo aqui que é o subpixels. Tá? Ele, para quem tiver fim, vale a pena olhar. Ele trata cada caractere desse, a hora que você vai olhar o 4x4, como se fosse uma imagenzinha com 2 pixels de largura e 2 pixels de altura. Tá? Ele põe aqui, ele tem a listagem do Unicode, de todos os caracteres que são esses 1/4 de caractere. Começa com o empty, que é simplesmente um espaço, até o full block, que é aquele caractere que é a célula cheia de caractere. E aí ele tem todos os intermediários. Aqui tá como se tivesse sido feito à mão, talvez eu tenha usado alguma ferramenta para preencher isso, não lembro mais. Tá? Mesmo porque, depois que eu comecei a desenvolver o Terminidia, no ano passado, quando publicaram a atualização do Unicode, saiu também saíram novos caracteres, que eles usam 1/6 de bloco de caractere. Eu tinha uma super alta resolução, né? Então aqui eu tenho 1/4 de bloco de caractere, e se você tiver com um Python novo, no sistema operacional relativamente novo, você consegue, além daquela resolução high que eu mostrei lá, desenhar com 1/6 de caractere. E eu precisei escrever, para funcionar de 1/4 de caractere para 1/6 de caractere, eu precisei escrever mais ou menos 30 linhas de código, porque eu reutilizei tudo. Tá? Eu já tinha mais de uma resolução, e eu coloquei esses sextant chars, ele herda aqui do block chars, que são esses caras aqui. Eu tenho o subpixel, que é o que faz a operação de conseguir usar uma célula de caractere como se fosse uma mini imagem. Então eu refatorei isso aqui tudo, na verdade. Estava no começo de uma classe só, esse subpixels. Então uma classe que vai dessa parte até aqui. Ele faz uma coisa bem legal, e isso aqui era junto com essa classe aqui, que eu tenho só as classes de... Aqui eu só desenho, só digo as constantes. Aí eu falo, olha, para você usar o block char, cada caractere tem 2 pixels de altura e 2 pixels de largura. E eu indico cada pixel aqui por nome na ordem. Quando eu cheguei no sextant char, que são esse novo, eu só precisei, olha, aqui cada pixel tem 2 de altura, cada bloco de caractere, e tem 3 pixels de largura, e os caracteres são aqui. Aqui eu uso um for para percorrer o Unicode. Então a mesma coisa que é feito linha por linha lá, que eu faço com for. Crio isso aqui, e eu tenho também aqui a mesma line que eu criei. Então estou voltando da line, né? O mesmo line que criou essa resolução aqui, eu vou jogar mais para frente na tela. Em vez de jogar no high, eu vou jogar no sextant. Sextant porque o nome desses caracteres é sextant. Tá? Só que eu vou jogar uma coluna mais para frente, para a gente ficar mais visível aqui. Vou colocar no 40, porque senão ele vai ficar quase em cima daquela. Vou jogar mais para o fim da tela. 40 até 50. Tá? Então ele desenha uma reta com bloquinhos menores ainda. Eu consigo ter... com isso eu já tenho outro efeito que você não tem com imagem de pixel normal, que são pixels de tamanho diferente na mesma imagem. Tá? E, claro, está sendo preto e branco aqui, mas esses caras todos aceitam colocar uma cor aqui, por exemplo. Color igual, e você pode pôr a cor como string, aí funciona igual TK-Inter. Você pode pôr a cor em RGB, ou pode colocar uma cor como string, ele converte sozinho. Essa conversão também é legal. Tá?
A pergunta aqui se já testamos no Windows. Já testamos no Windows, tá? Ele funciona no Windows, mas não está funcionando porque eu uso só cores RGB. Então eu fui usar uma biblioteca que todo mundo usa para texto colorido no Windows, que chama Colorama, e o Colorama não aceita texto RGB no terminal. Então ele corta minhas cores. Ele funciona preto e branco no Windows, e eu preciso simplesmente mudar uma linha para funcionar em terminais modernos no Windows, mas não é no CMD não. Se você pegar o app de terminal da Microsoft na Store e desligar o Colorama, eu acho que na master dele está até desligado. Ele funciona no Windows, com cores, tá? E inclusive, ele tem leitura de teclado também em tempo real, tá? Igual você tinha no Basic antigo. Eu não estou entrando nessa parte que eu uso do Terminidia, né? Mas você consegue fazer aplicações. Eu posso mostrar aqui rapidinho que tem algumas aplicações de exemplo que vem junto, né? Terminidia Shape, por exemplo, ele vai desenhar uma navinha. E eu consigo pilotar a navinha aqui com o teclado sem apertar Enter, né? Ele só simplesmente joga por cima da tela. Tá? E aí, quem quiser ver como a gente faz isso aqui, na sábado tem o sprint do Terminidia. Voltando aqui para o código, a outra parte do código eu queria mostrar. Como é que está de tempo, gente? Eu quero saber. É ruim olhar o tempo junto aqui. A outra parte que eu queria mostrar para vocês isso já foi. Ah, legal. Como é que como é que isso aqui funciona, né? sc.data, a hora que eu chego e falo isso aqui, olha, eu quero na coluna 20, linha 8, eu quero que isso aqui seja um asterisco. Legal, sc.update. E eu tenho um asterisco aqui, tá? E se eu quiser, eu faço isso aqui, olha, agora me põe na linha 9, só que agora eu quero true. Tá? Ou não, deixa... Beleza, pode deixar assim. Tá? E ele deixou um bloquinho cheio aqui. Tá? E como é que isso aqui se transforma numa imagem? Tá? Vamos voltar, então, essa aqui é uma parte um pouquinho mais simples. Como é que eu faço para ter essa matriz, essa estrutura de dados bidimensional no Python? Tá? Eu criei um carinha, e aí ele teve uma evolução, que primeiro eu criei um cara que mapeava direto para a tela, depois eu abstraí isso, eu tenho um cara que criei em memória, que eu chamo de shape. Ele está aqui no image.py. O shape.py é um cara que ficou realmente interessante. Ele tem umas coisas legadas que depois talvez eu tire. Tá? Vamos descer até a classe shape mesmo. Tem outras coisas aqui dentro. Class shape mixin. Shape. Tá? Deixa eu ver como é que está o getItem aqui. Eu acho que daqui não vai surgir. Tá aqui. Tá, esse getItem faz outra coisa. Porque o shape depois descobriu o seguinte, legal, mas tem hora que eu vou querer ter uma imagem no Git, no Terminidia, que eu quero desenhar o caractere, a cor de frente, cor de fundo. Tem hora que eu quero só o caractere. Tem hora que eu quero desenhar só com blocos, eu quero copiar uma imagem, uma foto do mundo normal, uma foto colorida, e eu não vou ter caractere para foto, eu quero só simplesmente usar a cor. Então, essa classe shape, eu faço subclasses dela para tratar cada um desses casos. Por isso ela começa aqui, ela já tem uns mixins. Depois eu vou criando subclasses dela. Inclusive eu tenho uma aqui que é bem interessante. Shape View, Value Shape. Então essa aqui, por exemplo, ela trabalha só com a cor. Tá? E eu tenho uma classe que simplesmente guarda os dados dentro de um image shape. O que acontece? Eu abro eu carrego a biblioteca PIL, que é a biblioteca de definição de imagem do Python, e simplesmente eu guardo meus dados de imagem de texto, só cor de frente, dentro de pixels de verdade, dentro da biblioteca PIL. Tá? E para isso aí, eu só preciso mexer no getItem aqui. Na verdade, aqui eu nem precisei, isso está escondido lá nos mixin. Tá? Aqui. Eu vou ter essa função interna que eu uso, que é usada pelo getItem do Python. Ele me manda pegar um item na posição tal. O meu self.data é um objeto imagem do PIL, que eu vou criar em cima. Então ele guarda e restaura pixels numa imagem de verdade. Só que esse aqui não é o que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar nessa daqui mesmo.
Vamos mostrar no full shape. A full shape é que eu uso direto. Essa aqui por quê? Porque para cada caractere eu tenho que guardar informação não só da cor, mas tem que guardar a informação do caractere que está lá, da cor de fundo, e se tem algum efeito especial ligado ou não. E isso é uma coisa única desse projeto. Eu apresentei numa conferência de imagens livres no começo desse ano, esse projeto, por conta disso. Ele vai além do pixel, né? A gente tem um pixel multidimensional. Mas o interessante aqui é o seguinte, para cada uma dessas coisas que eu falei, eu guardo isso numa lista, uma única lista unidimensional. Tá? Então eu tenho value e data. Então se eu tenho um shape de 10 por 10, eu vou ter um value data que é uma lista de 100 posições. Eu vou ter um foreground data de 100 posições, perdão, né? 10 vezes 10. Para cada posição eu tenho uma única lista. E o que eu faço? Eu simplesmente calculo a hora que eu dar um get item, ele vai fazer algumas outras coisas aqui que a gente vai falar já, mas ele vai chamar esse get raw e vai pegar esse get data offset. Ele usa o tamanho e a posição, ele simplesmente multiplica a largura do shape pela altura, pela posição y que você quer, tá? E te dá uma posição unidimensional. E aí você pega esse valor dentro da lista. Olha, então se eu pegar uma cara na linha 1, coluna 0, nesse cara 10 por 10, por exemplo, ele vai fazer a conta. Bom, tem 10 de largura, vezes 1 é 10, mais 0 da coluna, esse get data offset, porque acho que é uma superclasse esse get data offset. Ele é único para todas as shapes. Ele calcula esse offset e te retorna o valor da lista daquele ponto. Tá? Então, isso aqui, na verdade, ele poderia ser muito simples. Ele começou simples assim, ele fazia simplesmente 3 linhas que iam na get item. O get item, ele recebe uma posição. Tá? Se você passa um valor, isso aqui é interessante do Python, se você passa um valor separado por vírgula desse jeito aqui, para pegar em qualquer objeto seu, o Python vai chamar o get item. Esse método under get item aqui. Tá? Isso está na documentação do Python. E você pode fazer os próprios objetos usando isso. Né? Então você tem a lista de Python, você tem o dicionário de Python, todos eles vão ser chamados, internamente, Python chama esse método aqui. Aqui o que eu faço? Primeira coisa, eu chamo da superclasse. A superclasse me voltou um valor, eu retorno o valor que a superclasse mandou. Por quê? Porque eu consigo ter uma view desse cara. Se a pessoa mandou uma fatia da minha shape, ele consegue criar um objeto que é uma subclasse. Tá? 40 minutos não dá nem para começar a falar disso. Mas é bem legal essa parte aqui do código. Senão, eu simplesmente vou pegar o pixel que está na posição pós. O que ele faz? Faz aquela conta de multiplicação que eu falei. Ele pega dentro da lista. Então fica fácil ver a hora que eu criar isso manualmente aqui. Então eu vou chegar aqui, tm, igual, esse shape é uma factory, ele escolhe daquelas classes todas de shape que eu tenho a melhor que eu quero, e ele cria, por padrão, ele vai criar uma full shape. Opa, desculpa. SH. Aqui. Joia. Bom, a gente tem mais quantos minutos? 5h25 vai, né? Então mais 10 minutos. Ok. Obrigado, beleza. Tem o pessoal aqui do backstage dando apoio aqui. Então, só para saber onde a gente está aqui. Tá, então, lá dentro ele criou várias coisas, eu não escondo coisas, porque tudo aqui já é mais ou menos detalhe de implementação, né? Então eu não fico me preocupando muito em colocar as coisas como privadas. Se você está usando essa biblioteca, tem os métodos públicos que são bem documentados, ou estão ficando bem documentados à medida que eu consigo fazer a parte que é para usar, mas se você souber o que você está fazendo, você pode mexer nos dados lá dentro. Então esse shape SH, ele vai ter lá dentro esse FGData e o color data que eu tenho lá. Então, FGData. FGData é cor de frente. Eu criei aqui meu shape, né, sh.fgdata, e simplesmente é uma linha com 100, é uma lista com 100 objetos. Cada objeto é um objeto do tipo cor do Terminidia. Tá? Se eu chegar aqui e falar, não, olha, me põe aí meu shape, e eu escrevo manualmente lá, fgdata, na posição 0, eu quero pôr um tm.color, vamos pôr uma cor vermelha, para não ter muito erro.
Tá? Agora eu chego no meu objeto. Essa tela, esse shape, a hora que eu criei, é o objeto de imagem na memória. Tá? Ele não está na tela. Ele criou uma imagem 10 por 10 e está na memória. Para colocar ele na tela, shape, que é o screen, né? Aquele objeto que a gente criou no comecinho. Dentro da page draw, ele tem um método que chama bleed. Dentro do bleed, eu passo para ele a posição que eu quero colocar uma coisa. Ó, me põe na coluna 40, da linha 5, o objeto SH. E depois dá um sc.update. Tá? Ele não fez... porque está em branco, né? Eu coloquei a cor de frente... Eu coloquei cor de frente vermelho aqui, mas ele tem um espaço lá. Deixa eu colocar uma cor de fundo. Agora sim. Também não foi. Tá? É aquele momento que falha tudo, tá? Mas se a gente olhar o dado dentro, a questão é que a hora que eu mudo, a hora que eu pedi isso aqui, tá? 40... Que posição eu mudei na posição 0, né? Se eu pegar SH e me dá o que está na posição 0,0, tá? É um pixel com valor espaço, cor de frente vermelho, cor de fundo vermelho. Tá? Então essa é uma das combinações que foram feitas aqui. Eu tenho esse cara aqui, o getPixel, ele despacha a cada acesso de pixel que eu tenho na minha imagem, ele separa os valores. Legal, quero desenhar um asterisco vermelho na posição tal. Tá? Ele vai usar esse getRaw, o setItem aqui, ele vai mandar o vermelho para uma posição naquela lista, o asterisco para outra posição na lista, depois na hora de exibir na tela ele vai remontar. Tá? Aí a gente passa para outra parte aqui, vamos olhar aqui, 10 minutos. A parte de Python Brasil do Terminid. Eu fiz, mas eu não salvei, eu criei o Python aqui, né? Como eu falei, não ficou muito bom, porque a hora que você começa a fazer isso, você percebe que a arte do Python Brasil, ele dá uma roubadinha, porque depois que ele faz a ASCII arte de base, ele usa pixels, né? E é muito fácil você se achar que dá para fazer com ASCII art, e quando você olhar, não, aqui você está desenhando com pixels por cima. Vamos lá aqui. Eu prometi um monte de coisas avançadas, design patterns, né, de Python. A gente tem uma coisa bem interessante, tem outra classe que usa o getItem de uma forma mais simples, que é bem legal e dá para ser usada fora do Terminidia, que é a classe de degradê. Essa aqui. Inclusive o código dela é pequenininho e eu, desde que criei há vários meses, não precisei mudar mais. Tá dentro... Cadê ele? Tá dentro do colo? Não. Tá aqui. Tá dentro do utils. Tá. O gradient, ele é muito interessante. Eu passo para ele uma lista onde cada elemento da lista é uma posição do degradê e uma cor. E ele tem um getItem que ele aceita um número entre 0 e 1 e ele me retorna as cores intermediárias. Tá? Isso aqui é muito legal. Isso, tudo que eu faço aqui é um getItem. Essa classe ficou pequenininha. Eu preciso dessa coisa aqui com 20 linhas. Tá? E eu faço o quê? Eu posso criar gr igual tm.gradient e eu passo para ele uma lista onde cada elemento da lista é uma posição entre 0 e 1. Então eu quero na posição 0, eu quero a cor vermelha. Eu posso escrever a cor assim. Então isso é uma tupla. Eu poderia colocar um objeto color aqui. Eu quero que na posição ponto 5 eu tenha a cor verde. E eu quero que na posição 1 eu tenha a cor azul, né? Aqui. Faltou alguma coisa? Faltou fechar essa aqui. Então fechei a lista, fechei a chamada para o gradient. Olha que interessante. Se eu quero agora o cara na posição 0, ele me volta essa cor. Se eu quero na posição 0.1, ele me volta uma cor intermediária, que vai indo para aquela cor que está na posição 0.5. E claro, aqui nesse código getItem tem simplesmente uma regra de 3. Ele olha a posição que está, a próxima posição que vai ter uma cor determinada, e vê quanto que andou, vê quanto que falta para chegar na próxima posição, faz as proporções e retorna essa cor. Isso aqui você tem um degradê, tá? Só que um degradê que volta de 0 até 1.
atualização do Unicode. Unicode, em geral, a pergunta do Gabriel, né? É comum ter atualização do Unicode? O Unicode tem uma atualização por ano, tá? Mas, em geral, não é backward incompatible. De vez em quando acontece. Mas não é caso histórico, assim. O Unicode, normalmente, ele acrescenta coisas. Isso não quebra código. Se você for Unicode compliant. Se você sair usando áreas de código, áreas de caractere que não são definidas no Unicode para uso próprio, e que não estão listadas como caracteres de uso por usuário, aí você está se encrencando, né? Inclusive, uma das outras utilidades do Terminid, não tem a ver com código, você pode usar ele só para buscar emojis e buscar caracteres no Unicode. Ele tem um módulo Unicode e uma função muito usada, ela demora para inicializar a primeira vez. Eu quero saber todo mundo que tem smiley. Tá? Todos os caracteres têm smiley, eu acho que não tem nenhum porque é smiley em face. Ele demora um pouquinho, aqui uns 10 segundos, porque ele varre toda a tabela de caracteres Unicode, são uns 2 milhões que tem definidos. Está demorando um pouquinho mais do que costuma. Tá, não voltou nenhum, porque todos são smiling. E porque o Y está trocado, né? Smiling, aqui. E aí vai resultar lá todos os smiling faces. Normalmente eu faço com Apple, né? Eu queria mostrar, então tem os smiling cats. Esse cara aqui é um cara que vale a pena falar também. Em 5 minutos não vai dar tempo de explicar como é que eu uso o degradê, porque aí para você usar o degradê, a gente tem toda uma hierarquia de classes no Terminid que é bem maluca, eu desenhei aqui do lado, e tinha deixado pronto para explicar a vocês. Tá? Aquele screen, dentro dele tem o shape. O shape você pode colocar outras imagens em cima, que são imagens flutuantes, são sprites container. E dentro do sprite você liga caras que são filtros, que são transformadores. Então tem muita coisa nesse projeto, mais do que dá para falar em 40 minutos. Isso aqui é bem legal tudo. E se você, cada vez que você manda renderizar a tela, se você muda aqui é código, esse código roda de novo, roda o que muda o que esse filtro vai fazer, muda o que vai ser mostrado na tela. E esses containers são listas especializadas, são coisas assim, a ideia é sempre chegar numa coisa que vai ser fácil de usar, e a implementação é uma coisa que usa bastante coisa avançada do Python, tá? Essa classe caractere aqui é interessante, quando eu pegar, por exemplo, então isso aqui você deve saber, né? Se eu fiz uma expressão no terminal, deixa eu colocar esse resultado numa variável, igual, pronto. Isso aqui demora um pouquinho porque ele varre, tá? Então a de 0 é um caractere que é o white smiling face. Agora olha que interessante, eu pego a.class, a classe dele, desculpa, a cor tá ruim, né? Se eu fizer isso aqui, ele tá achando que o terminal tá claro. Colors Linux. Tá? Aí eu consigo agora a.class é um character. Agora, olha isso aqui. O character ele era de string. Eu consigo usar esse A de 0 em qualquer lugar que use uma string. Tá? Ele imprimiu a carinha sorridente aqui. Aqui nessa fonte do terminal é uma carinha ruim. Mas eu posso colocar outra aqui. Quem sabe chegando daqueles gatinhos bonitinhos ali. É um fantasminha sorridente. Ó. E só que é um caractere que é uma string que tem outros dados. Ele tem um name. Legal. É isso aqui, mas qual que é o nome desse cara? O wrapper dele é isso aí. Ele me dá tudo isso. Tá? Isso é bem bacana. Isso é Python normal. Eu herdei da classe string. Alterei o método new do Python, eu acrescento, eu pego e coloco esses atributos a mais no meu objeto. Está aqui no Unicode. Tá? Para não encerrar a palestra aqui, em vez de falar dos transformers. Legal. Essa classe character ela é pequenininha também, simplesmente com o método new aqui, e eu só passo esses valores, na verdade, na hora que eu construo. E para construir é fácil. No Python tem na biblioteca padrão, tem uma biblioteca que chama Unicode Data, que você consegue essas informações de cada caractere, mas tem que chamar uma função. Cada informação dessa, que é o name, tem que chamar uma função. Você quer a largura do caractere, tem que chamar outra função. Tá? Eu consolido tudo isso aqui como atributos num único cara que funciona como uma string e ao mesmo tempo tem tudo junto. Tá legal? Bom, a gente está acabando a palestra. Eu vou estar na sala de áudio agora, na PEP 404, para ver as perguntas aqui. Tem muita coisa de código para a gente ver também. E no sábado a gente vai mexer no projeto mesmo Terminid, para desenhar. Tem uma sprint do projeto aqui.
Muito obrigado, JS. Eu convido a todos e todas para entrar na sala mesa PEP 404 Terminidia e para a gente continuar essa conversa por áudio. Forte abraço, obrigado pela participação. Legal.